Olá, olá meninas, aqui é a doutora Érica Montalvão no nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá meninas, muito bom estar aqui de novo com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem atual e que precisava de alguém que soubesse explicar pra gente de uma forma mais fácil. E uma pessoa que estivesse realmente vivendo isso no trabalho e pessoalmente também, um tema importante, e as mulheres estão questionando muito no consultório, né, Ju, querendo conhecer, sobre implantes hormonais. E ninguém mais que a doutora Juliana Paola, né, que já esteve aqui com a gente. Obrigada pela sua companhia. Vamos tentar ajudar essas mulheres, né? Sim, obrigada pelo convite, Érica. Eu estou há mais de 4 anos estudando só a parte hormonal das mulheres e há 4 anos introduzi os implantes hormonais no consultório. Então, estou aqui para tentar ajudar vocês a entender um pouco mais o que são os implantes hormonais e quais as indicações. Sim, sim. A doutora Juliana é ginecologista e agora cuidando da saúde da mulher como um todo, né? Entrou nessa fase hormonal, né? De reposição e de melhora de qualidade de vida. E ela está aqui para conversar com a gente. E uma das dúvidas, vou começar bem devagar, bem por baixo mesmo, do início das dúvidas, né? De todo mundo, inclusive de quem está pensando em colocar, ou quem não quer colocar, mas quer saber se outra pessoa indicar, né, para outra pessoa. O que são os implantes hormonais, né? Os implantes hormonais nada mais são do que uma via de administração dos hormônios. Então, os hormônios, eles podem ser tomados via oral, em comprimidos, eles podem ser usados em gel, que é passado na pele, eles podem ser usados em adesivo, e eles podem ser usados em implantes, que são hormônios que são colocados no subcutâneo, na altura mais ou menos do glúteo, na altura do biquíni da mulher, onde vai ser liberado os hormônios por um período determinado. Existem 2 tipos de implantes. Um implante que é absorvível, que dura 6 meses, em média, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. São implantes que são hormônios só prensados, então acabou esse período, não precisa ser retirados, e novamente são colocados na mulher que ela deseja. E os implantes não absorvíveis, que eles são de silástico, que é um tubinho de silicone, onde é colocado também na mesma região, com durabilidade de 1 ano, mas após 1 ano, eles não são absorvíveis, então eles são retirados e trocados por um outro. Certo. Essa tecnologia é nova, né? Mas, ao mesmo tempo, é nova perto de toda a medicina, né? Mas, na verdade, já tem um tempo de estudo, né? Ela tem um implante, né, anticoncepcional que a gente já utiliza há muito tempo. Então, ela não é tão nova assim nesse sentido. Ela é nova nesse recurso. Ela é nova pra gente, né? Mas o grande introdutor dos implantes hormonais no Brasil foi o Dr. Elcimar Coutinho. O Dr. Elcimar Coutinho, ele estudou os implantes hormonais e o primeiro implante hormonal que ele fez foi em 1973, né? Eu tenho pacientes que eram pacientes dele e que estão há 35 anos usando implantes hormonais, mas no Brasil era só ele que fazia, né? E ele começou a divulgar, começou a fazer o curso para os médicos e a partir de alguns que digam 5 a 8 anos para cá, que foi divulgado mais a questão dos implantes hormonais, e aí surgiu os implantes hormonais. O Dr. Elcimar faz implantes não absorvíveis, de silástico, ele que é introdutor dessa técnica, e depois surgiram os implantes absorvíveis, que tem mais ou menos em torno de uns 6 anos, mais ou menos, no Brasil. Ainda bem que agora os recursos vão melhorando, né? Para a gente poder ter uma melhor qualidade de vida. E dos exames dos hormônios que são utilizados, assim, quais são os principais que a gente acaba indicando e prescrevendo para colocar no implante? Então, temos 3 hormônios que a gente coloca no implante. Então, a gente opta por cada mulher, de acordo com ela, de acordo com a fase da vida que ela está, e as indicações. E a dosagem também é individualizada. Então, temos o estradiol. Então, o estradiol é o hormônio que normalmente falta
na mulher na menopausa, no climatério, que é a falta dele que causa onda de calor, dor nas juntas, dor articular, secura vaginal. Então, o estradiol é muito importante para a reposição nessa fase. Tem a testosterona, que embora todo mundo pense na testosterona como um hormônio masculino, mas ele também é feminino. A mulher tem 10% da testosterona do homem e quando tem necessidade, por essa testosterona da mulher estar mais baixa, a gente repõe nos implantes hormonais. A testosterona é o hormônio responsável pela diminuição do cansaço, da fadiga, ela dá mais disposição, ela melhora também o metabolismo e ela também melhora a libido. Né? Mulheres que estão mais cansadas, com metabolismo mais lento e com baixa libido, às vezes é por diminuição da testosterona e a gente repõe. A mulher com 40 anos, ela tem metade da testosterona que tinha com 20. Então, normalmente é nessa fase da vida que a mulher começa a ter essas queixas. E a gente começa a suplementar aí a parte da testosterona. E o outro hormônio a gente coloca nos implantes é a gestrinona. A gestrinona é uma progesterona, é um progestágeno, que ela faz, né? A progesterona tem uma polêmica ao redor da gestrinona, porque deu-se o nome da gestrinona como chip da beleza, que é um nome que é errado, porque tem que ter indicação para ser utilizado, e nem tudo é beleza, porque tem os efeitos colaterais. Então, a gestrinona, ela é uma progesterona, que eu falei, que ela tem ação antiestrogênica. E por essa ação antiestrogênica, ela para de menstruar ou diminui muito a menstruação, ela melhora a TPM e ela diminui uma proteína que liga os hormônios sexuais, que o nome chama SHBG, deixando a testosterona mais livre. E por isso, a mulher com gestrinona, às vezes, ganha um pouco mais de massa muscular e diminui gordura corporal. E por esse motivo, a composição corporal de algumas mulheres melhora e por isso ganhou-se o nome de chip da beleza. Né? Mas, por ela liberar mais testosterona livre, pode ter mais efeito colateral do tipo da testosterona, que é aumento de oleosidade de pele, aumento de oleosidade de cabelo, ela pode ter mais queda de cabelo, pode ter mais espinha, pode ter uma alteração de voz, uma rouquidão, pode aumentar o clítoris. Então, assim, tem que ter indicação para ser usado. E são, então, esses 3 hormônios: estradiol, testosterona e gestrinona. Ah, legal. É bom saber, porque fica muita dúvida e todo mundo pergunta, né? Entre as indicações, a principal, assim, top da indicação da implantação? A maior indicação que a gente tem hoje de implantes hormonais é para a mulher no climatério e menopausa. Eu falo que a mulher dos 40, né? A mulher acima dos 40, que começa a entrar nessa fase de oscilação hormonal, de climatério, porque o climatério, ele pode anteceder a menopausa em até 15 anos. E essa fase de oscilação hormonal que a mulher começa a ter, a mulher começa a não se reconhecer. Ela chega no consultório e fala, eu não era assim, eu não estou me reconhecendo, alguma coisa mudou. E quando a gente vai ver, é essa fase de climatério, que a mulher começa a ter ciclos menstruais mais curtos, começa a ficar mais cansada, começa a ter mais TPM. Então, a gente chama essa fase de climatério e, normalmente, existe um desequilíbrio entre o estrogênio e a progesterona e a testosterona. E depois, na menopausa, com certeza mais, porque aí falta mesmo totalmente os hormônios e nessa fase que a gente vai repor mais com a reposição hormonal mesmo para a menopausa. Essa é a maior indicação dos implantes hormonais. Mas existem outras indicações, né? Então, por exemplo, a gestrinona, a gente usa em mulheres com endometriose, para parar de menstruar. A gente usa em mulheres que têm muita TPM, porque ela tem ação antiestrogênica. Então, a gente costuma usar a gestrinona naquelas patologias que a gente chama de predominância estrogênica, que tem muito estrogênio e que precisa diminuir esse estrogênio, e como a gestrinona tem ação antiestrogênica, essa é a maior indicação. Mioma, endometriose, TPM, dor na mama, mastalgia, né? Mulher que tem muita dor na mama, acaba ajudando bastante a gestrinona.
Tá. E com os resultados positivos que a gente vê na paciente já após os 40 anos, além de reposição, né? Fisicamente, esteticamente falando, a gente vê que os resultados são fantásticos. Não dá para esconder e não dá para negar para ninguém isso. E isso é uma vitrine, né? Até para outras mulheres de outras idades quererem também um resultado parecido, talvez não igual ao tratamento, mas parecido. E aí tem aparecido mais mulheres jovens querendo esse recurso. E quando a gente indica esse recurso? Na verdade, a indicação é individual. Então, Certo. depende de cada queixa da mulher e a gente vai equilibrar o hormônio, porque o mais importante é estar com os hormônios equilibrados, né? Eu falo que a gente equilibrando os hormônios, a parte estética é um plus, né? A gente vai tratar o equilíbrio hormonal, mas que vai melhorar a parte estética? Vai também. Mas a gente pode indicar em meninas novas por TPM, por endometriose, por mioma, mulheres no climatério por baixa libido, cansaço e sintomas do climatério, da menopausa. A gente indica muito mais de acordo com a sintomatologia do que realmente com o exame clínico, né, o exame laboratorial. Por quê? Porque assim, o sintoma, eu falo que a clínica é predominante, né? Não adianta falar para você, a mulher está cansada, com a libido baixa, com o metabolismo lento, aí pede-se o exame da testosterona e vem a testosterona em nível normal do laboratório. Qual é o nível normal do laboratório? Pode ser de 8 a 76. Então, a margem é muito grande. Então, a mulher que tem 12 de testosterona pode estar dentro do nível normal do laboratório. Mas se a queixa dela é cansaço, diminuição de libido, metabolismo mais lento, por que não suplementar essa mulher para deixar a testosterona em nível de 50 a 60? Porque ela vai notar a diferença, ela vai gostar, ela vai melhorar a disposição, ela vai melhorar a libido, né? Então, hoje a gente trata muito mais a clínica, né? O exame é só para ter uma comprovação de que a gente vai tratar e vai melhorar a testosterona. Então, eu uso muito mais assim a base para antes do implante. E depois que coloco o implante, eu solicito um exame em 45 dias a 2 meses para ver o quanto que aquele implante melhorou a taxa hormonal daquela mulher. A gente deixa em níveis normais, fisiológicos, mas um nível bom para ela que melhore os sintomas. Na verdade, assim, como é uma distância entre o mínimo e o máximo dentro da normalidade, a gente tenta deixar o exame mais próximo do limite máximo, mas dentro do limite, né? Na verdade, a gente costuma falar, e eu costumo falar para todo mundo, assim, tudo que é bom no nosso organismo, a gente quer deixar no nível mais superior da normalidade. E tudo que é ruim, no nível mais inferior. Então, o hormônio, para a gente, é vida. O hormônio, ele ajuda muito na qualidade de vida. Então, o ideal é deixar ele em nível mais superior, mas dentro da normalidade. Que aí vai ter menos risco de defeito colateral. E não em níveis baixos, que ela vai ter muito mais sintoma. Certo. Bom, mais uma explicação boa, hein? E a melhor idade, a gente falou que assim, o ideal, o que mais tem indicação é realmente o período de perimenopausa, a gente não perder aquela janela de oportunidade, né? Que os sintomas ainda não deixaram deficiente o corpo. Mas você tem percebido alguma outra grupo de mulheres procurando mais? Faixa etária? Tem faixa etária para todas as idades procurando, né? E a gente, às vezes, faz algumas associações, né? Então, eu pego meninas novas e que estão mais cansadas e querem anticoncepção, e a gente indica um DIU, indica um Implanon, indica alguma coisa para anticoncepção, e elas não param de sangrar, ainda estão com TPM. Então, a gente pode associar um pouco a parte do implante hormonal para equilibrar também essa menina. Né? Então, eu uso muitas coisas associadas. Então, se eu uso um Mirena, por exemplo, que é um DIU que é para não menstruar, mas algumas mulheres continuam menstruando. Então, se eu colocar um pouquinho da gestrinona junto com Mirena, ela pode parar de menstruar. Então, essa é a ideia. Adequar para cada paciente a melhor indicação para ela. Né? Claro que existem pessoas que buscam o implante hormonal como estético. Né? Só que tem que tomar muito cuidado com essa parte da estética,
Porque a mulher que busca por estética, ela tem que entender que o implante hormonal, pela composição corporal, pode melhorar, mas pela oleosidade, espinha, queda de cabelo, pode piorar. E eu costumo falar que de chip de beleza vira chip da feiura. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E não adianta pensar que vai colocar o implante e tá tudo resolvido. Implante não é milagroso. Então, eu falo que implante é igual à atividade física e à alimentação. Então, o implante, ele potencializa a atividade física, sim. Porque com o implante vai ter mais disposição para fazer atividade física. E na atividade física vai ter mais força, vai ter mais performance. Mas a atividade física, ela potencializa o implante também. Então, não adianta colocar implante e ficar sentada no sofá. Por quê? Ficou sentada no sofá, com implante hormonal, vai ganhar massa magra e vai ganhar peso. Quem coloca implante e não faz atividade física, normalmente engorda. Aumenta o peso, engorda. Então, não tem milagre. Colocou implante, principalmente de gestrinona, tem que fazer atividade física. É uma condição. Então, eu falo que a condição para colocar implante, a pessoa tem que merecer colocar implante. Ela tem que pensar na atividade física, ela tem que pensar na alimentação mais saudável, para poder usufruir das qualidades do implante. Né? E você tem conseguido fazer com que as pacientes sigam o seu comando ou não? Como é que tá? Na verdade, eu sempre oriento muito, muito. Então, quem me segue e quem é minha paciente sabe disso. E eu faço por dar exemplo, né? Então, assim, eu acho que isso é uma condição muito importante, né? Eu costumo falar para as pacientes, eu uso implante há 4 anos. Faço atividade física e elas veem isso, né? E vê o resultado. Então, já se espelhando um pouco, elas costumam me marcar e falar comigo, me dar o feedback de que elas estão treinando e como elas estão treinando. Então, assim, eu tenho um resultado muito importante com elas de resultado porque elas seguem. Então, a paciente que não segue as orientações, ela não vai ter o resultado esperado. Então, às vezes, tem 2 amigas. Uma coloca e a outra quer colocar também. Uma faz atividade física, a outra não faz. Resultados diferentes. Resultados diferentes. E não adianta. Não adianta. É o que eu falo. Tá bebendo muita água, tirou o carboidrato da alimentação, diminuiu o carboidrato, diminuiu o doce, tá fazendo atividade física, diminuiu bebida alcoólica. Então, essa paciente que segue as orientações, ela vai ter um resultado muito legal. E essa paciente que colocou o implante, não fez nada das suas recomendações e voltou lá com aumento de peso. Qual que é a saída? Qual que é o direcionamento? Primeiro, ela entender que ela tem que retomar essa consciência de que ela vai ter que fazer, né? Então, assim, você aumentou de peso por causa disso, disso, disso. Você não fez nada daquilo que eu falei, né? Então, é exatamente isso. Agora, tem umas pacientes que, junto com as orientações, reforçando as orientações e ela tentando melhorar essa parte, tem que ter uma ajuda para a perda de peso. Então, assim, a gente faz o implante hormonal. O paciente não fez as recomendações, aumentou de peso. E para retomar o peso, diminuição do peso, ela volta a fazer atividade física, volta à alimentação adequada, mas não consegue regredir o peso, hoje eu trato muito a parte do emagrecimento. Então, hoje eu foquei na mulher, né, na saúde da mulher como um todo. Não sou mais obstetra. Deixei a obstetrícia para focar na saúde da mulher. E a saúde da mulher, eu costumo falar, veio em tona o emagrecimento. A mulher, eu falo que de cada 10 mulheres que vão no consultório, 11 querem emagrecer. Ela não assume às vezes, né? Mas não tem. Mesmo as mais magras querem melhorar a composição corporal. A gente quer a parte estética também. E aí, hoje eu faço uma pós-graduação em emagrecimento e eu associo o meu tratamento hormonal com a parte do emagrecimento também. Porque tem mulheres que já vão para fazer o implante hormonal e estão com sobrepeso. Então, esse tipo de mulher, claro, tem aquela que precisa fazer implante hormonal, está com peso normal, ela vai manter com atividade física e alimentação. A outra paciente que está com sobrepeso, com a parte hormonal toda atrapalhada, o ideal é, sim, melhorar com o implante hormonal
os hormônios dessa mulher para ela ter qualidade de vida, mas entrar também com algo para melhorar o emagrecimento dela. Então, hoje a gente trabalha com protocolos de emagrecimento para ela ter a perda de peso, porque tem mulheres que precisam perder 10 quilos, 20 quilos, né? Às vezes até 40 quilos. Então, a ideia do emagrecimento é muito importante para a qualidade de vida também. E esse acompanhamento com você depois que implanta, você já falou que daqui uns 45, né? 60, máximo 60 dias trazer o exame de novo, mas tem que ser constante, né? Porque tem que ser puxado a orelha sempre. Na verdade, assim, a gente faz o implante. Normalmente, no dia do implante, eu faço uma bioimpedância. A bioimpedância, para quem não sabe, é uma balança que ele mede a quantidade de músculo, a quantidade de gordura e dá outras informações para a gente. Quantidade de água corporal, índice de massa corpórea, taxa metabólica. Então, e dá mais ou menos o que a paciente precisa perder, ganhar em termos de massa magra e massa gorda e o quanto que ela precisa emagrecer. E a bioimpedância, depois de 2 meses, a gente refaz, além dos exames, a gente refaz essa bioimpedância para ver como que está a evolução dessa mulher. E normalmente, de 6 em 6 meses, quando ela vai fazer um implante absorvível ou mesmo no não absorvível, peço para ir de 6 em 6 meses, ela vai fazer a bioimpedância para estar acompanhando. Até porque, pelo acompanhamento, ela vai saber aonde que ela tem que mudar algumas outras coisas. Então, é muito legal esse acompanhamento. Porque a mulher com implante hormonal, e todo mundo tem um certo receio, né, dos hormônios, e hoje já está bem mais tranquilo com relação a esse pensamento, porque as pessoas pensam em hormônio e têm medo por causa do câncer, né? Hoje já está mais do que estudado, com todos os trabalhos científicos mostrando que hormônio não causa câncer, né? O hormônio melhora a qualidade de vida. O que causa câncer é uma má qualidade de vida das pessoas em geral, né? Tabagismo, sedentarismo, obesidade, né? Genética. Genética não é o primeiro, né? A gente pega câncer de mama, só 30% dos cânceres de mama são genéticos, e é muito mais por essa má qualidade de vida. Não é o hormônio que causa. Eu costumo falar, se o hormônio causasse câncer, as pessoas mais jovens, que têm mais hormônios, teriam mais câncer do que as pessoas mais velhas que não têm hormônio. O que causa o câncer é essa qualidade de vida das pessoas, junto com o envelhecimento celular. E se a gente pensa no hormônio como melhora da qualidade de vida e como você ficar mais jovem, não tem como aumentar o risco de câncer, né? A gente repõe o hormônio na mulher, assim como repõe o hormônio tiroidiano quando está faltando. A glândula tireoide para de produzir hormônio e todo mundo repõe o hormônio tireoidiano. O ovário para de produzir os hormônios, por que não repor? Além disso, que você vai estar melhorando a qualidade de vida, hoje já se sabe que os hormônios, repondo adequadamente, diminui risco cardiovascular, diminui o risco de osteoporose e diminui o risco de Alzheimer. Então, a gente tem que pensar em envelhecer com uma melhor qualidade de vida. Não adianta a mulher entrar na menopausa com 45, 50 anos e viver até 85 anos ruim, né? Há 300 anos atrás, a mulher morria com 50 anos. Então, ela procriava, entrava na menopausa e morria. E hoje, a expectativa de vida da mulher é de 84 anos. Eu gravei um podcast com o Dr. Urbano, a gente estava conversando sobre isso, exatamente isso. A mulher entrou na fase mais ativa profissionalmente, com os filhos ainda, um período que ainda precisa bastante do suporte, e o hormônio dela começa a cair. Como que não vai tratar nesse momento? A gente está vivendo mais. Como que não vai tratar? A gente vai passar esse período sem hormônio, vivendo completamente diferente, intensamente nesse momento. Então, assim, eu acredito também que o hormônio é benéfico. O que eu acho que precisa é as pessoas entenderem, os outros profissionais da área da saúde entenderem tão bem em relação a isso para ajudar, de alguma forma, a conduzir os cuidados. Exatamente. E a mulher que repõe hormônio, eu falo que é uma mulher muito mais bem cuidada. A mulher que repõe hormônio, ela vai no médico ginecologista de 6 em 6 meses.
A mulher que não repõe hormônio, ela passa anos sem ir no ginecologista. Então, a detecção de alguma doença na mulher que repõe hormônio é muito mais precoce. Cedo, né? Uhum. Então, não tem como pensar de não repor hormônio. Repõe para melhorar a qualidade de vida. E mesmo aquela mulher que não tem sintoma, primeiro que ela acha que ela não tem sintoma. Quando eu exponho que melhora a qualidade de vida, mas melhora também o risco de doenças, cardiovascular, osteoporose, Alzheimer, e essa mulher resolve começar a usar o hormônio por conta dessa diminuição dessas doenças, quando ela volta, ela fala, eu achava que eu não sentia nada, mas minha vida melhorou muito. Então, às vezes, a pessoa não se dá conta que as coisas que ela estava sentindo... Que ela está tão acostumada, talvez, né? Que ela está sentindo é falta hormonal, né? E não uma desculpa de que, é assim mesmo, eu tô cansada porque é a minha vida, não. Ela descobre que era pela falta hormonal que ela estava sentindo tudo aquilo. E melhora muito a qualidade de vida dela. Né? Então, assim, a ideia do hormônio é exatamente essa. E os implantes vieram para a comodidade da mulher. Né? É cômodo porque coloca um implante e não precisa nem tomar, nem passar, nem usar adesivo todos os dias. A oscilação que o comprimido, o adesivo, o gel traz, o implante, ele mantém mais constante os hormônios na mulher. Além de não precisar passar todo dia, né? Muitas começam com gel e depois voltam falando, estou esquecendo, não passo um dia, não passo outro, fui viajar e esqueci de levar. Isso não acontece com o implante. A partir do momento que colocou o implante, está ali. Não precisa pensar em usar nada, né? É muito cômodo. É cômodo, né? Eu acho que é moderno também. E não se abandona tratamento, né? É muito mais... a gente tem muito mais fidelização ao tratamento do que o gel, que o adesivo, que o comprimido. E contraindicação? Que se você para chegar e falar, isso é contraindicado. Então, a contraindicação agora, atual, todo mundo tem receio, tipo, minha mãe teve câncer de mama, eu não posso fazer. Isso não é contraindicação. Tá. Até porque é aquilo que a gente estava falando. Somente 30% dos cânceres de mama são genéticos. Então, parente com câncer não é contraindicação. Que é a maior pergunta que se faz com relação à contraindicação é parente com câncer. Agora, qual é a contraindicação? Paciente que está com câncer, óbvio. Então, o paciente está com câncer, não vai repor hormônio. E também aquelas pacientes que tiveram câncer e que eram receptor positivo para hormônio. Então, essa paciente não vai poder usar porque ela tinha um câncer que era receptor positivo. Agora, paciente que teve câncer pode usar câncer de mama, por exemplo. Ela poderia usar até, se ela tem um receptor positivo para estrogênio, ela pode usar gestrinona. Porque a gestrinona... É um antiandrogênico. Ele é um antiestrogênico. Né? E saiu um estudo no ano passado, um estudo grande europeu, mostrando a diminuição do risco de câncer invasivo de mama em implantes hormonais de testosterona. Então, a mulher com testosterona com menor chance de ter câncer invasivo de mama. Então, gestrinona e testosterona... Tem resposta positiva, positiva, né? No câncer de mama. Então, é até uma prevenção. Tem muitas pacientes, tem pacientes até que têm até estudo genético com BRCA1 positivo, BRCA2 com risco genético para câncer de mama e poderiam colocar a gestrinona com testosterona. Então, a contraindicação principal é ter o câncer de mama, não familiar. E também ter trombose, tá? Com trombose, né? Então, eu tenho algumas pacientes que tiveram trombose há muito tempo atrás, já não tem mais risco nenhum, já tirou o fator de risco, porque às vezes elas eram sedentárias, tabagistas, não tem fator genético para trombose e podem repor hormônio. Né? A gente repõe e fica muito de olho. Eu falo que as minhas pacientes com reposição hormonal, com implante hormonal, estão junto comigo. Né? Então, ali, a gente está junto em tudo. Tudo que sentir, tudo que achar que é do hormônio, a gente vai estar conversando. Porque muitas vezes não é do hormônio. Né? Então, quando você coloca implante hormonal, tudo que acontece com você... A gente acha que é hormônio. Acha que é do implante. E não é. Né? Muitas vezes não é.
né? Coincidentemente, você tá com o implante e aconteceu de ter algum outro fator que não tem nada a ver com o implante. Tá. Então, assim, vamos lembrar essa parte de... Você colocou o implante e a paciente tem que seguir umas regrinhas, né? Um checklist, assim. Como é que você passa essa informação? A atividade física, alimentação... Normalmente assim, colocou implante, eu já dou a condição. Vai colocar implante, tem que fazer atividade física. Qual que é o mínimo? 3 vezes por semana. De 40 minutos a 1 hora. Qual atividade física fazer? Musculação é uma das principais. Mulher acima de 40 anos, o ideal é fazer musculação. Ganhar força, ganhar músculo. Então, pode fazer um aeróbico? Pode. Mas o principal é trabalhar a musculatura. Então, de 3 vezes por semana. Ah, eu não gosto de musculação. Vai achar um esporte de que trabalha a musculatura. Então, tem gente que vai para o crossfit, tem gente que vai para o pilates, tem gente que vai... Funcional. Não interessa. Mas é muscular. Tem que fazer um trabalho muscular, né? 3 vezes por semana. A parte da alimentação... eu sempre oriento que mais ou menos fazer, né? Diminuição do carboidrato, de bebida alcoólica, beber muita água. Mas eu peço também, se a pessoa não tem uma alimentação adequada e quer uma ajuda, uma nutricionista, né? Eu não sou nutricionista, eu não passo dieta para paciente, mas a dieta, o cardápio em si, a nutricionista está muito mais apta a passar a dieta para essa paciente. Perfeito. Eu oriento qual que seria a melhor alimentação para ela. Em termos de proteína, em termos de diminuição do carboidrato, eu vou passar mais ou menos para ela o básico, mas a dieta mesmo, aí o legal é passar numa nutricionista. Então, eu acho que ter uma atividade física e uma parte da nutrição é condição aí para ter um sucesso total. Paciente que está na perimenopausa, tem uma história de hipertensão leve, toma medicação, você pede para passar no cardio antes, não para liberação, mas para ver se está tudo ok, ou você implanta e conjuntamente vai no cardio? Na verdade, assim, tem que ver se ela está controlada, né? Se ela já faz um acompanhamento com um cardiologista, já está tratando a hipertensão dela, está tudo tranquilo, já está controlada, posso implantar e ela continua... Avaliação normal. Avaliação normal do cardiologista. Okay. Né? Inclusive, existem muitas mulheres que nessa fase do climatério, elas adquirem hipertensão, adquirem hipercolesterolemia, elas aumentam o colesterol. Por quê? Pela falta hormonal. Então, muitas mulheres colocam o implante e normalmente o que acontece é que a pressão pode voltar a normalizar e o colesterol também. Por quê? O estrogênio é um hormônio que causa elasticidade dos vasos. Então, normalmente, essa elasticidade, quando é perdida pela falta de estrogênio, pode aumentar a pressão. Sim. Né? E aí, quando você introduz o hormônio, pode até diminuir um pouco a pressão dela. Não é para parar de tomar o medicamento sem a avaliação do cardiologista, mas pode acontecer de algumas mulheres deixarem de tomar antihipertensivo com a reposição hormonal. Outra coisa é o colesterol. Por que ele aumenta na mulher no climatério? Porque os nossos hormônios, eles são derivados do colesterol. Eles são produzidos pelo colesterol. Quando no nosso organismo começa a diminuir os hormônios, o que nosso organismo entende? Tenho que aumentar o colesterol para aumentar a produção. Aumentar a produção. Né? Então, muitas mulheres no climatério, não tinha problema de colesterol, entrei no climatério, estou na menopausa, começou a subir meu colesterol. E quando a gente repõe os hormônios, muitas vezes esse colesterol normaliza. Porque o organismo entende, eu não preciso aumentar o colesterol para produzir hormônio, porque eu já tenho. Eu tenho conversado bastante no consultório, exatamente. Eu mostro essa reação química que o colesterol está lá em cima. Essa história de ficar baixando o colesterol ao mínimo possível é um estrago também, né? Ai, que não me ouçam. Porque, na verdade, se você abaixar muito o colesterol, você não produz hormônio. Você perde a matéria-prima, né? Isso. Então, também não é legal abaixar muito colesterol, né? Então, hoje, usar remédio para baixar colesterol, hoje está sendo usado menos, né? E a gente tem que pensar muito em quem usar. Tem indicação? Tem. Não é para parar de tomar o remédio para colesterol sem ter uma avaliação no cardiologista. Então, às vezes, eu
passo o hormônio, implanto e o colesterol abaixo. E aí eu falo, vai no cardiologista para dar uma olhada para ver se dá, para ver se dá para parar de tomar o remédio do colesterol. Então aí a gente entrou nessa fase que é de manutenção, que é importante. Por isso que não adianta colocar o implante, voltar a achar que tá linda daqui a pouco 6 meses, achando que não precisa de mais nada, né? Esse acompanhamento é importante. Eu ia perguntar exatamente sobre essa parte de engordar, e você já comentou, né? E a gestrinona, e o implante, mas é exatamente isso. Botar só implante não adianta. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar. E surgiu a polêmica grande da gestrinona esse ano. Algumas pessoas viram na mídia, né? Então, existe essa polêmica das sociedades brigando por causa da gestrinona. Mas isso foi por quê? Porque existe o uso abusivo da gestrinona. Então, tem gente usando muita gestrinona sem ter indicação. E isso banalizou a gestrinona, o implante, e por isso que as sociedades estão batendo e brigando para diminuir esse uso abusivo, né? Existem propagandas da gestrinona como um chip milagroso, e que não é, né? Então, assim, tomem cuidado com relação a isso. Tem clínicas que estão colocando chip, né? Tem clínicas de estética colocando, tem banners em shoppings. Então, isso realmente que é muito ruim. Porque hormônio é coisa séria. Hormônio não é brincadeira. Hormônio tem que ser colocado com pessoas sérias que entendem de hormônios e que sabem lidar com os riscos e com os efeitos colaterais. Com as variações que podem acontecer com o implante, né? Porque o que é bom para uma pode não ser bom para outra. E a gente tem que estar muito apta a saber a corrigir os efeitos colaterais e saber como manejar isso. Porque a resposta é individual. Às vezes, até o início da condução é bem parecida com outra de outra pessoa, mas a resposta orgânica, cada um tem a sua, né? Não dá para generalizar. Isso para tudo, né? Por isso que é individualizada. Por isso que é individualizada. A dose, o tipo de hormônio, tudo é individualizado, né? O que é... Não existe assim, às vezes ligam no consultório perguntando, quanto que fica o implante hormonal? Não dá para falar, porque para cada uma a gente precisa, na verdade, calcular a dosagem e o que vai pôr no implante hormonal. E isso difere para cada pessoa, né? Então, assim, o valor, e todo mundo pergunta, isso é uma das perguntas que muitas fazem, né? Quanto que é para colocar um implante hormonal? Não dá para falar, né? Porque para uma vai ser tanto, para outra vai ser tanto, de acordo com o tipo de hormônio que vai ser usado e a quantidade que vai ser usado. Então, precisa ser avaliada adequadamente as queixas, os exames, ver se não tem nenhuma contraindicação e aí sim propor o seu implante hormonal. O ideal seria esse implante, né? E aí depois, num segundo implante, no terceiro implante, a gente vai modificando de acordo com o que foi bom e o que não foi bom naquele implante que a gente colocou a primeira vez. Na verdade, não tem acerto de primeira. Não dá para achar que colocou implante, e como outras medicações a gente sabe disso, que você vai colocar, vai ficar feliz de imediato. Às vezes seu corpo precisa adaptar e a gente tem que entender se vai aumentar isso, vai aumentar outro, vai incluir... Na verdade, assim, eu gosto muito do implante hormonal, eu gosto muito de pensar que o menos é mais. Então, todo o primeiro implante da minha paciente, eu sempre prefiro colocar menos. E se precisar complementar, do que colocar mais e ser muito ruim, né? Só que a gente vai adaptando. O meu implante de 4 anos atrás não é o mesmo que é hoje. Então, as fases que a gente vai passando na vida vai modificando a composição do seu implante e a dosagem do seu implante. Então, de acordo com o momento que você está, de acordo com a sua idade, a gente vai vendo. E aí a gente vai modificando. Então, às vezes eu coloco um implante, o primeiro implante da paciente, eu sempre falo, eu vou colocar menos, para ver se seu corpo vai se adaptar, se você não vai ter efeito colateral. E a gente vê e conversa para ver se precisa complementar. Num segundo implante, eu posso modificar aquilo que eu coloquei no primeiro implante. Porque ela pode chegar para mim e falar, Juliana, melhorou minha libido, melhorou minha disposição, eu não tive efeito colateral, mas eu queria aumentar um pouquinho mais. E eu vejo pelo exame de sangue que pode aumentar. Então, a gente coloca um pouco mais. Juliana, melhorou bastante meu cansaço, minha libido, mas eu tive muita espinha.
e meu cabelo ficou muito oleoso, eu não quero. Então eu vou diminuir. Então, assim, a gente vai tateando cada paciente com o que ela vai sentir. O mesmo implante para uma paciente pode dar efeito colateral, para outra não dá. Exatamente a mesma dosagem e o mesmo implante. E o que vai fazer diferença, na verdade, é a paciente não desistir dessa troca de aprendizagem, como o corpo dela vai responder. Porque se ela achar, não vou voltar mais, deixa lá, não quero nunca mais pôr isso. A gente não sabe, a gente não tendo essa manutenção, você não tem como pensar que vai melhorar numa aplicação. O que a gente vê, assim, a maioria das mulheres gostam muito do implante, né? São poucas as mulheres que não se adequam e não gostam quando colocam o implante. Eu falo que o implante a coisa ruim do implante é que vicia, porque ela gosta desse resultado. Então, você acaba viciando porque quer colocar sempre, né? E uma coisa que é interessante falar e que muitas mulheres acontece, o primeiro implante, ela sente muita diferença. Então, ela gosta bastante do primeiro implante. Pensa que o organismo dela está sem nada de hormônio. Exatamente. Os receptores estão todos ali esperando o hormônio. E quando você coloca o primeiro implante, ela sente muito, né? E ela sente muito, ela sente bem a parte de disposição, de libido. Aí, quando você coloca o segundo implante, pode ser que coloque o segundo implante igual ao primeiro. E ela fala, nossa, nesse segundo implante, né? Eu não senti nada, não senti... Mas por quê? Porque os receptores já estavam com o hormônio. Sim. Então, ela já estava bem. Então, é só a manutenção. Ela não vai sentir aquela diferença com o primeiro implante. Então, no segundo implante, ela, na verdade, ela vai manter aquilo que está bem. Mas não vai ter o uau do primeiro implante que ela teve. Isso é importante falar. E é engraçado que, assim, eu recebo algumas manutenções até de pacientinhas suas que eu acompanho devagarzinho. E é exatamente isso. Eu falo, gente, é normal, até pro gel. A primeira vez que você usa o gel de testosterona, você fala, nossa, que maravilha. Segundo, não estou sentindo mais nada. É porque seu limiar já subiu. Já subiu. Né? E tem que tomar cuidado, porque senão começa a aumentar a dosagem, porque não está sentindo nada, e começa a não funcionar. Porque daí os receptores começam a ficar tudo depletados e não vai funcionar com uma dosagem maior. Então, tem que pensar que é a manutenção do hormônio. Daí eu falo para elas assim, normalmente eu falo, você não sentiu muito nesse segundo, exatamente, eu explico qual é a explicação. Eu falei, mas fica sempre para você ver como que é ruim, né? Então, essa é a ideia. Ju, uma pergunta que não estava no script, mas que eu tenho recebido alguns feedbacks e a gente já conversou sobre isso, então tá fácil de você falar sobre o assunto. Estamos tratando as mulheres com implante. Elas estão dando aquele up, aquela melhorada, aquela turbinada, tanto física quanto emocional, até saindo de depressão, que a gente sabe que tem esse recurso também, dependendo de como está. E os homens perdem testosterona muito mais lentamente que a gente, e eles têm uma quantidade muito maior que a gente, mas perdem. Então, está tendo uma discrepância de resultados, né? E aí, o que você tem orientado? Exatamente. Eu falo que o equilíbrio do casal é importante. Então, eu vou melhorar a mulher, mas o homem também tem que melhorar. Então, assim, eu vou falar para você, Érica, que 80% das minhas pacientes, quando eu melhoro, ela fala, agora meu marido precisa melhorar. Inclusive, eu tenho um caso na família. Eu coloquei implante na minha cunhada e meu irmão chegou para mim e falou, agora você vai ter que colocar em mim também. Né? Os homens também perdem testosterona, Sim. Claro que menos, né? Eles perdem mais ou menos 3% por ano aí, a partir daí dos 50 anos, 40, 50 anos, eles vão perdendo um pouquinho, devagar, mas perdem também. Então, é aquele homem que a gente costuma falar que fica mais ranzinza sem testosterona. Mau humor, né? Mau humor. E aí, tem sim que tratar, né? O homem também tem que tratar para equilibrar com a mulher. Então, eles têm a opção também de repor testosterona da mesma maneira que a mulher. Então, eles repõem testosterona injetável, repõem testosterona em gel, repõem testosterona em implante, né? Então, assim, hoje os maridos, eu encaminho, tem um endócrino que trabalha comigo, com a mesma visão que eu tenho, né? Que é o Dr. Pedro Guerra. Ele trata os homens os maridos das minhas pacientes. E ele trata, ele cuida, e ele equilibra do mesmo jeito que eu equilibro a mulher, ele equilibra os homens
os maridos, parceiros, ou mesmo homens em geral, que nem é marido de minha paciente, acaba me perguntando, meu pai, minha coisa, ele acaba tratando e ele repõe a testosterona também em implante para o homem, que também é da mesma maneira. A única coisa é que no homem não se usa implante não absorvível. O implante não absorvível para o homem é muito ruim, porque a liberação de testosterona é muito ruim, é pouca. Para o homem, tem que usar o absorvível mesmo, implante de testosterona, e a gente coloca uma quantidade bem mais alta que a mulher. Mais ou menos 10 vezes mais do que coloca na mulher. Então, é a proporção que a mulher, o ideal é a mulher ter 10% da testosterona do homem. Então, a quantidade de testosterona que a gente coloca no homem é 10 vezes mais do que no implante da mulher. Então, eu estou perguntando isso porque é importante a gente alinhar que a gente melhorando a qualidade de vida precisa da mulher, o casal precisa vir junto, né? E é bom saber que tem essa opção, né, da gente melhorar a testosterona masculina, porque ela cai, mesmo que seja sutil, e na verdade, assim, ela cai num período em que a pessoa engorda, em que tem outras alterações orgânicas com déficit de testosterona, mesmo que seja leve, parece que é bastante, né? Comparado à vida mais jovem. Então, tem um recurso dessa melhora dos dois. Muito bom. Muito bom. E o homem melhora também esteticamente sim. com a testosterona. Ele vai querer fazer mais atividade física, ele ganha massa magra, ele gosta também dessa... E muito mais rápido que a mulher, mais, né? Muito mais. Eu falo pra mulher assim, pensa que o homem, testosterona é o hormônio predominante masculino e ele que aumenta o metabolismo. Então, como o homem emagrece mais fácil? Porque tem mais testosterona. Como o homem ganha muito mais massa muscular? Porque tem mais testosterona. Então, o homem responde, inclusive com a reposição hormonal, muito mais rápido que a mulher. Então, tem uns maridos das minhas pacientes que as mulheres depois voltam e falam assim, nossa, meu marido agora tá se achando, porque, na verdade, ele respondeu muito rápido. Né? O homem, em 2 meses, mais ou menos, eles respondem muito rápido. E é muito legal, porque também melhora a autoestima, melhora o relacionamento, né? É bem legal. Então, eu acho que isso é importante também, o homem pensar nisso e se cuidar. Porque eu acredito muito que as mulheres estão se cuidando mais e os homens também têm que se cuidar, né? Não é porque, não, já estou casado, já tenho filho, tudo que não tem que se cuidar. Os homens também têm que continuar se cuidando, assim como as mulheres se cuidam. Sim. Acho que esse é o caminho e aí anda mais leve, né? Tranquilo, os dois no mesmo ritmo. Ju, falamos um tanto bom. Tem alguma coisa que você quer mais comunicar pra gente, falar pra gente que a gente esqueceu de comentar, que acho que é interessante? Eu acho que é isso de implantes hormonais, tem bastante dúvida. Agora está se divulgando mais os implantes hormonais. Eu acho que a gente tem muito o que falar, as dúvidas vão surgir das pacientes. Eu costumo sempre falar, podem me perguntar, me mandar pergunta no WhatsApp, no Instagram, que eu acabo respondendo. E acho que é isso, né? Assim, a gente está tentando melhorar a qualidade de vida nossa, né, das mulheres, e o implante hormonal veio para tentar melhorar mesmo e tem melhorado. E a função dessa nossa conversa é o conhecimento. O que a gente conhece, a gente pode escolher se quer ou não quer. Sim. Né? Eu respeito muito. Legal. Eu ponho exatamente o que vai melhorar, o que diminui riscos, o que é o ideal, mas a opção é de cada uma, né? Perfeito. A opção tanto da dosagem, né? Tanto da administração. Então, se eu quero gel, se eu quero adesivo, se eu quero implante, a opção é da paciente. E também se não quer usar, né? Então, eu tenho algumas pacientes que falam, não, Juliana, eu não quero. E a opção é dela. Né? E tem tido muita dúvida, né, em relação ao implante, porque é uma coisa nova e até para os médicos também, né? Então é importante a gente passar essa informação. Sim, eu acho que assim, cada vez mais os médicos entendendo e sabendo mais dos implantes é importante também. Então é importante os médicos estarem a par do que são os implantes, o que coloca nos implantes, para eles entenderem como funciona, né? Então, isso é interessante de todas as especialidades, porque ela pode chegar num médico e falar, olha, eu tenho um implante de testosterona, estradiol, gestrinona, e o médico não sabe nem o que é. Então, assim, é legal, eu sempre dou um cartãozinho com o que ela colocou, a dosagem que colocou, para onde ela for, ela saber falar o que tem no implante dela. Sim.
Mesmo porque o corpo pode dar algumas respostas diferentes e o outro colega vai precisar de saber para poder conduzir, né? Da parte dele, pelo menos. Ju, obrigada. Me fala uma coisa para mim que eu sempre esqueço de perguntar a todo mundo. Dá seu contato, onde você está no Instagram, dá o seu contato para todo mundo saber te procurar. Eu atendo em São José dos Campos, que muita gente me pergunta no Instagram onde que eu atendo. Eu atendo em São José dos Campos, no Jardim Alvorada, que fica ali do lado do Aquários, no prédio ali da Costa Norte Royal Park, onde tem o ambulatório do Vivale e o Prato Food, que todo mundo conhece. No Instagram eu tô como D de dado RA, doutora Juliana Paola. No Instagram e no Facebook também eu tô como doutora Juliana Paola. Podem me adicionar, me perguntar, eu respondo todo mundo. Responde mesmo, gente. A gente, quando tá em cirurgia, a Juliana tá lá respondendo. Peraí, antes da cirurgia, lógico, né? Mas ela responde todo mundo. Eu respondo mesmo. Então, qualquer dúvida, e eu vou colocando informações, tudo que eu acho pertinente, a parte para a mulher, tudo. Eu acho que o Instagram veio para divulgar a informação, né, Érica? Você também está nessa de também divulgar, você na parte de mídias. O podcast é sensacional para isso, tá de parabéns, que eu acho que é uma iniciativa, né, que eu ainda não tenho, mas quem sabe um dia. Sim, sim. Mas você foi a iniciante aí dos podcasts que são sensacionais. Essa nossa missão de divulgar informação, de orientação, é muito legal, né? O que a gente pode, dentro do conhecimento, passar o que é real, o que é verdade, e o outro poder entender e se ajudar de alguma forma. Mesmo quem não consegue estar perto da gente e vir passar com a gente, já está de bom tamanho. Eu tenho algumas mulheres que me seguem no Instagram que são de várias regiões do Brasil e que me perguntam coisas dela, que passou no ginecologista, que vai me perguntar. Isso é legal, porque assim eu consigo passar informação dentro da mídia social. E eu acho que a nossa função hoje como médica é cuidar, mas também de informar, né? A gente antes, médico, era só cuidava. Só tratava doença. Só tratava doença e só cuidava. Hoje, primeiro que a gente não pensa em não tratar doença, porque pensa em prevenir as doenças. E, além disso, informação. Acho que o poder que a gente tem de informação, porque a gente estuda muito e a gente sabe muito, mas a gente não informava. Então, hoje, a gente, com a mídia social, a gente acabou informando mais, as mulheres ficam mais atentas e sabendo mais o que procurar, onde procurar. Então, é muito legal. Obrigada, um beijo. Adorei, obrigada. Até a próxima. Beijo.